Graça e paz. Boa noite. Hoje, dia 24 de julho de 2020, sexta-feira. Na verdade, já estamos no 7º dia, né? A partir das 18 horas, certamente pela contagem bíblica, nós já estamos no 7º dia da semana do Shabat. Então, graças a Deus pela liberdade que ainda temos no Brasil de compartilhar a palavra de Deus, né? E hoje nós queremos refletir primeiramente em Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Diz o seguinte. Hebreus 10, 36. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, o exemplo dos antigos seria o meu tema de hoje. O exemplo dos antigos. Naturalmente, a carta aos Hebreus, ela se dirige a um grupo de cristãos hebreus, né? Hebreus, cristãos judeus, que estão vivendo uma situação de quase apostasia, devido à perseguição religiosa contra eles, principalmente vindo de sacerdotes judeus zelosos do judaísmo, né? E consideravam o evangelho como uma apostasia do judaísmo. Então, havia essa perseguição. E aí muitos estavam quase apostatando da fé, porque eles pensavam assim: quando nós éramos do judaísmo, nós íamos bem, tudo dava certo, estávamos em paz. E agora que passamos para o cristianismo, ou seja, para o evangelho, agora nós vivemos nessa perseguição. Muitos foram expoliados dos seus bens, muitos estavam presos. Então a tribulação havia chegado na vida deles por causa do evangelho. E aí alguns corriam o risco de voltar atrás, né? Por isso que o autor da carta é inspirado pelo Espírito Santo. Não sei quem foi o autor da carta, porque é difícil saber. Então, alguns acham que foi Paulo, mas eu acredito que não foi, porque apesar de ter um estilo parecido com o de Paulo, todavia alguns óbices que são intransponíveis para chegar a essa conclusão. Mas é por isso que ele diz, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, e aí, como ele vai falar de fé um pouco mais na frente, eu já quero dizer que a fé faz parte da fé, a paciência. A paciência, ela faz parte da fé. E o exemplo dos antigos é que os antigos, eles exercitaram a fé por meio da paciência, né? Então, por exemplo, retornando um pouco em Hebreus 6, verso 12, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, mesmo tema, né? Dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aí ele vai falar de Abraão, né?
Ele vai dizer assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Aí diz aí, assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, essa promessa aí que Deus tinha feito para Abraão, ele alcançou, né? Mas teve que esperar com fé e paciência. Com paciência. E aí eu quero retornar de novo para o capítulo 11, que é o capítulo da fé, onde ele vai falar aí a respeito dos antigos, né? Não, antes de voltar para o capítulo 11, eu quero falar ainda um pouco mais a respeito da questão da paciência, porque a paciência, verso 36 de novo, né? 10:36, porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, antes de alcançar a promessa, tem que ter paciência, né? E aí, eu quero ir um pouco mais para frente, porque esse tema da paciência está muito enfatizado em Tiago. Eu vou ler um texto de Tiago que fala a respeito da paciência, que de certa maneira é o mesmo assunto que ele está falando. Então, Tiago, que também é uma carta aos Hebreus, né? Hoje eu digo com toda segurança isso. A partir da carta aos Hebreus, todas as cartas elas são endereçadas à igreja judaica, por isso que elas têm um certo sabor judaico, uma terminologia judaica, né? Eu acredito até que a carta de Tiago é mais judaica do que Hebreus, porque os líderes da igreja judaica eram, o apóstolo Pedro era o apóstolo dos judeus, enquanto que Paulo era dos gentios. Mas juntamente com Pedro, que era o líder principal, estava também Tiago e João, né? Naturalmente o Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém, e João também. Por isso que a partir de Hebreus as cartas são todas endereçadas à igreja judaica, embora pudesse ter gentil no meio dela. Então, é por isso que Tiago começa assim, as 12 tribos da dispersão saúde. Ele já endereça a carta deles para as 12 tribos judaicas, né? Então aí aqui, em Tiago, capítulo 5, verso 7, ele retoma esse tema da paciência. Ele diz aqui, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Assim, agora, as belezas últimas chuvas, né? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, está no aguardo da parousia, a vinda do Senhor. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O juiz é Jesus, né? Que está à porta e está para vir. Meus irmãos, tomai como exemplo de paciência, não, de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, ele, novamente, né, e recordando aqui que a paciência é uma demonstração de fé. E aí ele diz que os antigos também, eles venceram pela paciência. Depois ele vai mostrar na galeria dos heróis da fé o exemplo dos antigos para motivar os crentes, né, da sua geração e das demais gerações até a nossa, a também exercitarem a paciência, que na verdade é uma manifestação de fé, né? Fé e paciência, às vezes diz fé e paciência, mas às vezes fala só paciência, que é uma demonstração de fé. E aí na segunda carta de Pedro, ele
ele vai dizer também algo assim. Veja só, segunda carta de Pedro 3, verso 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha a parousia, a vinda, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, ele já estava impaciente, né? Porque, poxa, essa vinda que nos falaram, e até agora não aconteceu nada, tá tudo do mesmo jeito, né? Será que vai ter mesmo essa vinda? E aí Pedro vai falar uma série de coisas, mas eu quero ler o verso 9. Ele vai dizer assim no verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo ou paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Naturalmente, aí nesse entremeio ele disse que para o Senhor 1000 dias é como um ano, 1000 anos como um dia, né? E ele diz assim, olha, um dos motivos que parece que a vinda do Senhor demora é que o Senhor está aguardando para que alguns se arrependam, né? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então ele não quer que alguns se percam, não quer que perca-se nenhum, mas senão que todos venham arrepender-se. Alguns até dizem assim, né? Esse todos aqui são os todos eleitos, né? E predestinados. Isso aí está em discussão, né? O certo é que o Senhor demora a sua vinda, ele está dizendo, esperando que esse aí todos se arrependam e não se percam, né? Porque se ele vier, depois que ele vier, não tem mais, aí fechou-se a época da graça, não tem mais a salvação, né? Aí será tarde demais. Então, e aí eu quero agora voltar para Hebreus capítulo 11. Ele vai dizer aqui, ora, a fé é o firme fundamento. Ele já tinha dito anteriormente, né? Porque que necessitar de fé, né? Assim, como é que ele diz aqui? Porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Aí ele ele diz, o justo viverá da fé. Que essa expressão é inicialmente proferida por Abacuque, e está pelo menos 3 vezes repetido no Novo Testamento, né? O justo viverá da fé. O justo pela sua fé viverá. Ele diz assim, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui, a possibilidade de apostasia, né, que ele tá mostrando aqui, é isso aí, né? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, diante das tribulações, dos sofrimentos, né? E até das desilusões aí, porque não era só o sofrimento, era também essa... Aí já na carta de Pedro ele vai dizer que alguns estavam dizendo que estava demorando muito a vinda, mas ele diz aí, né? Necessitar de paciência, porque também é a frustração de achar que está demorando demais a vinda do Senhor. Então ele diz, olha, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer dele. Ele, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que se retirarem, que recuarem, que apostatarem, eles irão para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, por isso que eu estou dizendo que a fé e a paciência aqui são apresentadas como quase sinônimos. Aí que ele vai dizer aquele famoso versículo, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é acreditar... Não, a fé é esperar algo que você não vê. Entendeu? Que ele fala assim, a fé é o firme fundamento. Quando ele fala que... Muitos dizem assim, olha, uma definição de fé é Hebreus 11:1. Isso não é verdade. Não é verdade que Hebreus 12:1 está fazendo uma definição de fé. Ele está dizendo assim, a fé é assim, ele usa 2 figuras. A primeira figura é a figura do edifício, né? Num edifício tem que ter o fundamento. Antes de você construir o edifício, você tem que fazer o fundamento, o alicerce, né? O baldrame, por assim dizer, que os pedreiros chamam, né?
Então você tem que fazer o alicerce da construção para que a construção não caia, para que a construção seja segura. Quanto maior e mais alto for o edifício, mais necessitará de um fundamento, né, de um alicerce sólido. Aí ele está dizendo assim, assim como o alicerce ele é vital, né, absolutamente necessário para a construção, a fé é necessária para a vida cristã. Ou seja, ele faz uma comparação entre uma construção e a construção da vida cristã. Porque ele está dizendo tipo assim, a vida cristã está sendo construída, como o edifício está sendo construído. Se o fundamento, o alicerce, o baldrame for sólido, bem construído, ele não vai cair o edifício, né? Vai terminar, vai ser concluído. Ele está dizendo a fé para a vida cristã é a mesma coisa. Né? Se a nossa vida cristã não tiver a fé como fundamento, ele disse, vai acabar ruindo, porque o edifício cairia também. Então a primeira figura que ele usa, ele não está dizendo o que é fé, ele está dizendo assim, a que a fé se compara. E a segunda figura que ele usa aqui é um julgamento no tribunal. Ele disse, num tribunal, o que é importante são as provas do crime, né? As provas do crime, está aqui as provas. Existem as provas testemunhais, que não são mais importantes, mas existem as provas técnicas, né? E tais. Aí ele diz assim, da mesma maneira que num tribunal as provas são absolutamente necessárias e decisivas, ele disse, na vida cristã, a fé é a prova de coisas que não se veem. A prova é a fé. Só que eu não vejo, né? Enquanto que no tribunal você vê as provas, aqui na vida cristã você não vê essas provas. É prova de coisas que não se veem. A fé é a prova de coisas que não se veem. Quer dizer, apesar de que eu não vejo, eu não estou vendo as provas, mas baseado naquilo que Deus disse na sua palavra, eu acredito como se eu estivesse vendo. Né? É isso que ele está querendo dizer. Então ele não está dizendo o que é fé, ele está dizendo que a fé se compara. A fé se compara ao alicerce de uma construção e se compara a uma prova no tribunal, com a diferença de que, no caso da vida cristã, eu não preciso ver a evidência. Por quê? Porque a fé significa você acreditar no que Deus disse. O que é fé? É Deus dizer uma coisa e você acreditar. Simplesmente isso. Né? Como quando Deus falou para Abraão que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se é que ele poderia. Porque havia muitas estrelas. Aí Deus disse, assim será a tua descendência, apesar de que ele nem filho tinha. Aí a Bíblia diz assim, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a fé, a descrição de fé, é Deus dizer algo e você acreditar no que Deus disse, ainda que você não esteja vendo. Por isso que realmente a fé não pode ser divorciada da palavra de Deus, né? Eu tenho fé, assim, mas onde é que está na Bíblia? Você está sendo fé em quê? Com base em quê? A fé tem que estar baseada em algo que Deus disse. E o que Deus disse está na Escritura. A Escritura é o que Deus disse. Então, se está na Escritura e Deus disse algo que vai acontecer, eu acredito, ainda que eu não veja. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que os antigos alcançaram bom testemunho pela fé. Ele disse, olha, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí ele vai dizer assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Aqui eu digo, não é mundos, são as eras, né? Porque não é a palavra cosmos para mundos, mas é a palavra aion, que está aqui, né? As eras, os tempos kairos, né? Foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No hebraico seria bara, né? Alguns dizem criar do nada ou criar daquilo que não se vê. Essa é a ideia aqui. Ele diz, pela fé nós entendemos. Por quê? Porque Deus disse, está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não sei como foi que ele criou, mas ele disse que ele criou. Então eu creio nisso. Então entendemos, né? Aí ele diz aqui. Aí ele vai começar a citar esses antigos, por isso que eu estou dizendo aqui. O exemplo dos antigos. Diante da iminência da apostasia, diante do enfraquecimento da fé, em virtude das situações adversas que começaram a acontecer na igreja e que também estão acontecendo hoje no mundo, né? Então, Deus sabia que
nós precisaríamos do exemplo dos antepassados, né? Ele chama aqui os antigos. Olha, os antigos, eles venceram através da fé. Então, se vocês não estão conseguindo, né, prosseguir, né, ele disse, olha, nós não somos daqueles que recuam, né, mas daqueles que prosseguem para a conservação da alma. Então, você está correndo o risco de recuar, né, de apostatar, de desertar. Então, você deve olhar para o exemplo dos antigos, porque os antigos, eles foi pela fé, foi por meio da fé que eles alcançaram o testemunho. E aí eu vou saltar aqui Abel, que ele fala de Abel, né? Mas eu vou direto agora para o verso 5, que fala de Enoque. Aí diz aqui: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, um dos antigos que ele arrola aqui no rol dos heróis da fé, que assim nós chamamos dos heróis da fé, né? Ele arrola Enoque como testemunha, ou como exemplo, como modelo. Todos esses que estão aqui arrolados na galeria dos heróis da fé são os modelos, né? Que nós podemos nos mirar para poder fortalecer a nossa fé. Eles venceram pela fé. Então, nós vamos olhar para o exemplo deles, né? Para ver como foi que eles venceram. Então, nesse texto aqui de Hebreus 11, 5, a palavra traslado aparece 3 vezes, né? Ele foi trasladado, Deus o trasladara, e antes da sua trasladação. É claro que a palavra traslado aqui é uma tradução, né? A NVI, ela traduz arrebatado, né? Que Enoque foi arrebatado, né? Porque Deus o arrebatara e foi visto antes do seu arrebatamento. Mas seja uma coisa ou seja outra, são de certa maneira semelhantes, né? Porque arrebatar é arrancar algo com violência, né? Arrancar com força algo de algum lugar. Arrebatar, né? Foi arrebatado, é coisa assim rápida. Talvez até a palavra arrebatamento ela não seja muito correta, porque a palavra arrebatamento ela está muito associada ao nosso entendimento teológico sobre o arrebatamento da igreja, aquele arrebatamento instantâneo. E eu já mostrei que o arrebatamento da igreja pode ser que não seja assim, desse jeito, não seja um arrebatamento mesmo. Por isso que alguns tradutores traduziram por traslado. Traslado é mudar de um lugar para outro, né? Remover de um lugar para outro. Isso pode ser que esteja mais de acordo com a palavra traslado, porque eu já disse que o arrebatamento, né? Que é aquela arrancar com violência instantaneamente, com força de um lugar, que tem sido apresentado aí em alguns filmes e documentários. Aquilo ali pode não condizer com a realidade. Aquilo está mais baseado em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ou 50 e 51. Que na verdade o que acontecerá no abrir e piscar de olhos é a transformação, né? Ali em 1 Coríntios 15, 50, 51, fala da transformação, porque haverá a transformação, haverá a ressurreição e haverá o arrebatamento, ou seja, o traslado. Então, o que será no abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo, uma fração indivisível de tempo, não é o traslado, mas a transformação. A transformação, quer dizer, os crentes que estiverem vivos, eles serão instantaneamente transformados. O seu corpo será transformado num corpo imortal. Isso aí sim, isso será realmente instantâneo, né? No abrir e fechar de olhos, a tradução é essa daí. Enquanto que o traslado da igreja, o rapto da igreja, há fortes indícios de que ele será lentamente. É por isso que, por exemplo, examinando aqui a vida de Enoque, não há nenhum detalhe de como foi que isso aconteceu, né? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 5. Há algumas informações sobre Enoque no capítulo 5 de Gênesis, que diz assim, 5:22. Andou Enoque com Deus,
depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi achado mais, e não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou, ou Deus o tomou para si. E pronto, e não há detalhes de como isso aconteceu, né? Se foi um arrebatamento, né? Arrancar com violência instantaneamente, mas acho que não, porque isso não há evidência nesse sentido, ou se foi um traslado. O traslado está correto, é mudar de um lugar para outro, né? Aqui no texto de Gênesis está dizendo assim, Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Como foi que Deus o tomou? É claro que eu poderia comparar com o traslado de Elias, né? O traslado de Elias já tem mais detalhes. É possível que o traslado de Enoque tenha sido semelhante ao de Elias, e que também será semelhante ao da igreja, ao traslado da igreja. Pode até haver alguma diferença, porque quando Jesus ele foi trasladado para o céu, ele foi lentamente, né? No capítulo 1 de Atos, dizendo que Jesus só foi subindo, tudo indica que ele foi subindo lentamente, né? E os discípulos foram acompanhando com o olhar a subida dele, se elevando, até que uma nuvem o encobriu. Os discípulos pararam de vê-lo porque a nuvem o encobriu. Ele passou para trás das nuvens, mas não foi uma coisa instantânea. Então, se nós formos olhar para o caso de Elias, no caso de Elias, havia carros e cavalos de fogo, né? Carros e cavalos de fogo vieram buscar Elias. E ele foi levado para o céu num redemoinho, diz lá o texto. Ele foi levado para o céu num redemoinho. Então, é diferente, naturalmente foi diferente do traslado de Jesus, porque nós não vemos esses carros e cavalos de fogo no caso de Jesus, em Atos capítulo 1. Nós não vemos o redemoinho também no caso de Jesus. E com respeito a Enoque, nós não sabemos nada, porque não há nenhum detalhe de como é que ele foi trasladado. Só diz que Deus o tomou para si, não sabemos como. Será que foi como Elias? Eu às vezes penso que foi como Elias, né? Que é possível que carros e cavalos de fogo tenham vindo buscá-lo e ele subiu ao céu no redemoinho. Mas não posso dizer com afirmar, porque não está dito isso lá, mas é um termo de comparação. Mas o que me chama a atenção no caso de Enoque, porque ele é colocado, né? O exemplo dos antigos, que é colocado diante de nós para imitar, né? Porque ele diz aqui, né, que para que imiteis, né? Eu tenho um texto aqui em Hebreus, vou voltar em Hebreus de novo, que ele diz, 6:12, vou ler de novo. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, sejais imitadores. Nós temos que imitar esses antigos, né? Porque depois ele vai dizer que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Então, diz, nós precisamos ser imitadores dos antigos. Aí ele vai ser, na sequência ele vai citar Abraão, mas depois ele vai citar Enoque, vai citar Abel, vai todos aqueles heróis da fé que estão lá. Então, assim, necessitar, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então nós temos aqui imitar esses antigos. E aqui no caso de Enoque, eu tomei aqui como modelo, o que chama a atenção no caso de Enoque é que ele andou com Deus, né? Diz duas vezes aqui no texto, verso 22, andou Enoque com Deus, e no verso 24, andou Enoque com Deus. Então, tá repetido aqui, Enoque andou com Deus. Isso foi a coisa mais notável que é revelado sobre Enoque, é que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E quando eu vejo esse texto dizer que Enoque andou com Deus, está dito duas vezes, eu penso assim naquele ditado que diz assim, diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Tem um texto em 1 Coríntios 15 que diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Outra tradução é, as más conversações corrompem os bons costumes, porque com quem nós andamos é com quem nós conversamos. Então, se realmente Enoque andou com Deus, como de fato andou, né, está registrado na Escritura, então é possível que ele conversava com Deus, né? E aí,
Tem também um texto no Novo Testamento, em João 6:66, que diz assim, a respeito de Jesus: desde aquele dia, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Né? Então, enquanto Enoque andou com Deus, os discípulos de Jesus andavam com ele. Então, os discípulos de Jesus andavam com ele, né? Só que o que aconteceu com aqueles discípulos, que se escandalizaram com o que Jesus falou, é que eles voltaram para trás e já não andavam com ele. Então, aconteceu aquilo que está em Hebreus 10, né? Nós não somos daqueles, ele diz assim, para aqueles que recuam, né, para a perdição da alma. Ele diz, mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição da alma, mas daqueles que permanecem, né, para a salvação da sua alma. Então, mas Enoque andou com Deus. De que maneira andou com Deus? Podemos imaginar algumas coisas. Uma coisa que eu achei interessante aqui no caso de Enoque é que Enoque viveu 365 anos. Ou seja, ele viveu pouco tempo para o contexto em que ele vivia, né? Porque o povo contemporâneo dele vivia muito mais. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho curiosa é que o homem que mais viveu na Bíblia, que é Matusalém, 969 anos, era filho de Enoque. E o segundo homem que mais viveu na vida, que foi Jared, na Bíblia, era o pai de Enoque. 962 anos. Jared viveu 962 anos. E Matusalém 969. Ou seja, entre esses dois homens está Enoque. E aí ele viveu só 365 anos. Mas diz também que ele gerou filhos e filhas, como os outros. Então, eu percebo que, eu entendo que a nossa vida aqui na Terra, nós temos um tempo determinado para morar na Terra, para viver na Terra. A Bíblia diz em alguma passagem assim, né, que aqueles completarão seus dias na Terra. Ou os ímpios serão levados antes de completar os seus dias na Terra, né? Mas aqui aconteceu o contrário. Em vez de ser levado antes de completar os seus dias na Terra, como uma forma de castigo, acredito que os ímpios, pode acontecer isso. E aqui no caso de Enoque, ele agradou tanto a Deus, que ele foi levado para Deus, para o céu, para morar com Deus, antes de completar os seus dias. Eu acredito assim, na metade da sua vida. Se nós multiplicarmos 365 dias por 2, dá 730. Então, se ele foi levado no meio dos seus anos, viveria 730 anos, o que ainda é muito pouco, né? O certo é que Deus o tomou para si, e ele foi levado para estar com Deus. Tanto Deus gostava dele, né? Mas esse é um modelo que está aí posto para nós, né? Que ele andava com Deus. E nós devemos olhar para o exemplo dele, né? O que será andar com Deus? Eu entendo pelos textos que eu examinei aqui, porque ninguém jamais viu a Deus, né? Então, andar com Deus, no certo sentido, por exemplo, para nós hoje, seria assim, através das questões, né, de espirituais, como a palavra de Deus, né? Ou a oração. Por exemplo, em Hebreus 11:5, quando ele diz lá, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, ele dá aqui um motivo, porque Deus o trasladou, para que ele não visse a morte. Então, Deus não queria que ele visse a morte, porque a morte não deixa de ser algo doloroso, não sei doloroso, mas de ser algo assim, temido, de certa maneira penoso, né? Então, Deus não quis que ele visse a morte. E foi um prêmio ele não ver a morte, porque ele foi levado vivo para Deus. Naturalmente, acredito que ele foi transformado, o corpo dele, né? E aí diz aí, porque antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque agradou a Deus, a tal ponto de Deus não quis que ele morresse. Mas como Deus é poderoso, pode fazer tudo o que quiser, ele levou Enoque para o céu, para morar com ele, sem que ele morresse. Depois foi o caso de Elias, né? Hoje eu não vou falar de Elias. E aqui no texto, né, na sequência, diz que ele agradou a Deus. Aí o autor de Hebreus, inspirado no verso 6, ele diz aqui, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ele está aqui exaltando a questão que o modelo dos antigos é que os antigos venceram pela fé. E aí eles venceram porque eles também agradaram a Deus.
E ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos agradar a Deus, né? E para agradar a Deus, nós precisamos ter fé. E para nós termos fé, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus, porque a fé tem que ser alicerçada na palavra de Deus. No caso aqui, a Bíblia, o livro, né? Que é o livro de Deus. Ele diz aqui: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa ou galardoa os que o buscam. Então ele coloca aqui aquele que se aproxima de Deus, né? E aquele que busca a Deus como sinônimo. Então, se aproximar de Deus é buscar a Deus, ele está dizendo. E aí ele disse assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A gente pensa que todo mundo crê que existe Deus, mas a maioria não crê que Deus existe, né? É só da boca para fora a crença. Até mesmo gente da igreja, gente religiosa. Muitos não creem em Deus, porque pela sua conduta nós percebemos que eles não creem que existe um Deus. Tem uma religião, está acostumado com a religiosidade, mas de fato, se a pessoa for examinar o seu coração, ela vai perceber que ela não acredita que existe um Deus. Então tem dois salmos. O Salmo 14:1 diz assim: dize o nécio no seu coração, não há Deus. E o Salmo 53 diz a mesma coisa: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Parece que ele diz no seu coração porque ele tem vergonha de verbalizar isso que ele pensa, né? Então ele pensa na mente dele: olha, não existe Deus, não. Não existe Deus, não. Os que se dizem ateus hoje, eles têm coragem de dizer que são ateus, que não acreditam que existe um Deus, né? Mas tem muita gente que diz só no coração: não há Deus, não existe Deus. Porque, na verdade, ela não tem coragem de falar, porque tem medo da rejeição das pessoas, né? Mas Hebreus está dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Parece uma coisa simples, né? Mas se você for examinar o seu coração mesmo, a pergunta é: você crê mesmo que Deus existe? Porque Deus nunca foi visto por ninguém. A Bíblia continua dizendo: alguns viram anjos, né? Mas alguns. Agora, ver Deus mesmo, quem foi que viu? Pouca gente. Não, ninguém viu, né? Ninguém viu. Viram manifestações, a teofania, a epifania e tal mais. Então é preciso crer que Deus existe. Aí nós devemos sondar o nosso coração para perguntar sinceramente: eu creio realmente que Deus existe? Ou será que eu estou na igreja, por exemplo, porque ninguém gosta de ficar só? A igreja, de qualquer maneira, é uma sociedade de pessoas, né? Tem boas companhias, tem relacionamento, nós necessitamos, mas será que eu creio mesmo que Deus existe? Já que eu nunca vi, é por isso que eu disse. A fé é a prova de coisas que não se veem. E Deus é um, que você não vê, e você tem que crer. Então ele disse: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. E não somente creia que Deus existe, mas que ele recompensa, galardoa aqueles que o buscam. E aí eu digo: você está buscando a Deus mesmo? Ou está buscando as coisas que Deus pode dar? No caso, é muito comum hoje, né? Buscar as coisas que Deus pode dar, né? Porque Deus pode fazer aquele tomar lá da cá, Deus pode dar coisas materiais e tais, Deus pode dar só coisa boa, mas buscar a Deus mesmo, porque Deus é Deus. Ele está dizendo que ainda tem mais: aqueles que buscam a Deus devem acreditar que aqueles que buscam a Deus são recompensados. Ele nem diz aqui que aqueles que encontram. Ele diz que só o fato de buscar a Deus já é uma recompensa, né? Deus galardoa aqueles que o buscam. Não diz nem que encontraram Deus, mesmo sem encontrar, mas só o fato de buscar, Deus ele já abençoa, ele já recompensa, ele dá algum galardão para essa pessoa. E imagine se a pessoa encontrar Deus, né? Mas lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, vai dizer assim: ireis e orareis a mim, né? E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Depois, Jeremias 29:12 vai dizer a mesma coisa: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E Daniel 9, né, ele está exatamente lendo a profecia de Jeremias 29, ele diz então que eu vou até, vamos lá examinar, né? Daniel 9, ele disse assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos,
o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, diz, entendi pelos livros que o número de anos de que deveria cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Agora aqui sim, agora especificou bem, né? Como é que se busca a Deus? Ele disse assim, para o buscar, com oração e súplicas, né? Oração, com jejum e saco e cinza. Então está aí a maneira de buscar a Deus, e só em buscar a Deus, mesmo que no encontro, embora aqui quando ele orou, o anjo foi enviado para falar com ele, e Hebreus vai dizer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nesses dias agora, né, que estamos vivendo, o exemplo dos antigos deve nos inspirar a ter fé e a vencer pela fé e paciência, porque pela fé e paciência é a nossa promessa, que a vinda do Senhor está próxima, mas nós temos que ter paciência e esperar e crer que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu, embora nós não saibamos às vezes qual é o tempo, né? Mas vamos perseverar em crer, né? Porque eu não sei se Deus vai arrebatar algum de nós ou trasladar algum de nós, como fez com Enoque, mas quem sabe, né? De repente Deus se agrada tanto de alguém, mas isso aconteceu tudo no Antigo Testamento, né? No Novo não há nenhum exemplo de que alguém foi trasladado definitivamente para o céu com o corpo transformado. Isso acontecerá no arrebatamento da igreja, que esperamos também que esteja próximo. Consolai-vos uns aos outros com essas promessas, e Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.